comum conectou a gente. DJ PV, um beijo pro Pedro Victor Steca. Você é um cara que tem meu respeito pela posição e aguentar firme ali e essa humildade. Você é um cara, quem não te conhece acha que você é arrogante pelo nível de conhecimento. O cara que bate o olho sabe que tem uma humildade assustadora. Onde tudo começou, essa riqueza de conhecimento, essa sabedoria? Rapaz, eu era ateu na realidade. Aí é loucura. Ateu. Eu fui ateu a maior parte da minha vida. Teve um processo, me converti. E quando eu voltei para a universidade, porque eu sou professor da Universidade Federal, uma pessoa me chamou para participar. Você ainda é? Ainda sou professor titular do Departamento de Artes. Que contradição. Não mas assim, a arte genuína é a boa, bela e verdadeira. Claro. Aqui provém do Senhor, provém de Deus. Agora, o que o mundo faz é deturpar. Em vez da arte ser boa, bela e verdadeira, propõe uma arte má, feia e falsa. Então, essa cultura de debate começou por acaso também. Um professor me convidou para um café filosófico, que era um programa da televisão que tinha lá. E o tema foi Deus existe? E a comunidade universitária ficou muito impressionada, porque ali eu já havia me convertido. E o que eu defendi ali foram as provas históricas, científicas e filosóficas para a existência de Deus. Então, a partir daquele momento, muitas situações ocorreram, muitos convites para que eu fosse apresentar a razoabilidade da fé cristã, que inclusive é um mandamento das Escrituras para que façamos isso. Está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, do verso 15. Quando as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mudando aqui, mas fica livre para responder o que quiser e mudar de assunto a hora que quiser, que está interessante para mim. Eu estou gostando muito de hoje. Você acredita que Deus criou o diabo? Deus, ele cria o anjo que, pelo exercício do livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não faz o mal. Por que Deus cria a possibilidade do mal? Porque no mundo em que o mal é possível, é que nós temos a maturidade moral. Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Em se fazer o justo se não houvesse a possibilidade de se fazer o injusto? Só diante da possibilidade do erro, escolhendo o acerto, é que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção, a possibilidade de não amar. Então, a possibilidade do mal, a possibilidade de um anjo, por exemplo, escolher por orgulho, afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas, a possibilidade do primeiro casal desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é um pressuposto lógico da maturidade moral. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica, que é muito inferior à ética em que nós vivemos. E é interessante, professor Marçal, que quando a humanidade escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Porque conhecimento do bem e do mal, o que ela está dizendo ali? Qual é a proposta da serpente? A proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, como é dito lá em Gênesis 27. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? A fonte da moralidade, o que é certo, justo e verdadeiro, não é mais Deus, pode ser você. E tudo mais que nós conversamos hoje decorre disso, da ideia de que o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, depende de mim, como se as minhas vontades, os meus quereres e os meus desejos fossem servíveis para serem fontes da moralidade. E o que é que se diz hoje? Você quer? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? Quando alguém diz para você como é que pode ser errado algo que você deseja tanto, a pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo,
justo e verdadeiro não é exterior a você, é você. É como se você fosse servível para dizer o que é moralmente certo, quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Lá em Isaías 45:7, acho que é esse Isso versículo. mesmo, 45:7. Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? Deus cria a possibilidade da existência do mal. Isso ele criou. Tudo que existe, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. E a pergunta é, por que existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, inclusive para fazer o contrário do que é bom, pressupõe a existência da possibilidade do mal, que foi o que Deus criou em Isaías 45:7. Se ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs. E, portanto, viveríamos num mundo eticamente inferior ao nosso. Por pior que seja esse mundo não foi o mundo que Deus quis que fosse, mas o mundo que Deus permitiu. Porque esse mundo que Deus permitiu é o mundo em que há o erro e o acerto, o injusto e o justo, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros. Professor, sua vida ia sair muito mais barata se você fosse ateu. Você não ia ter trabalho para explicar tanto. Não é isso? Não é isso, né? Cadê? Eu já achei massa, mas eu não imaginava o guerreiro que você é, com esse coraçãozão, com essa pureza. A prova de pancada. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus, multiplica esse talento. Levanta isso, ensina. Para. Porque às vezes a discussão de uma faculdade não vai te levar ao lugar que você precisa chegar. Às vezes você está ali, não tem nada a ver com a sua vida. Mas vou falar algo, talvez é hora de ir embora desse lugar. Talvez é hora de virar uma máquina e levantar um exército. Que ali a resistência é tão grande. Eu sei que você pensa, eu tenho que ficar ali, mas eu penso que o tempo é muito precioso, por causa disso aqui, ó. Esse tempo é muito precioso. E o que eu sinto te dizer é, por favor, não morra sem multiplicar isso. Professor, mas eu devo lhe dizer, tudo é Cristo em nossa vida, não é verdade? Não somos nós somos instrumentos tudo na é mão do vosso, Senhor. voz de Cristo e Cristo de Deus. Uma das coisas que eu aprendi que mais radicalizaram a minha vida foi exatamente entender que eu não sou a pessoa que está no centro da minha existência, é Cristo. Então, muitas vezes, quando nós entendemos isso, nós passamos a ver a nossa vida praticamente como espectadores do que Cristo está fazendo por meio de nós. Então, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Deus usa as pessoas de formas diferentes. Eu fico imaginando a importância que há naquela senhora da Assembleia de Deus que tem aquele coque, aquela senhora Aquela antena parabólica do reino. Aquela ali pega a profecia, pega tudo. que é acordada pelo Espírito Santo de Deus todo dia às 3 horas da manhã para orar pelos santos. Aquilo ali é um general aos olhos do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Então, cada pessoa tem um chamado específico. Cada um aqui que está ouvindo vai a lugares que eu não consigo ir. Como o professor Marçal vai a lugares que eu não consigo ir. Cada um tem o seu chamado específico para levar adiante a palavra da salvação. Porque no final das contas, professor Marçal, no final de tudo, todas as perguntas, respostas, debates, discussões, tudo se resumirá a uma só pergunta. Tudo se resumirá a uma só pergunta. E essa pergunta é: você entregou sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta que genuinamente importa, não é fazer a vida valer a pena, entender que Cristo é em nós, é um posicionamento diante do que Ele fez. Muito crente tem medo de enfrentar as coisas porque não se posiciona, porque nós somos chamados, na realidade, para proclamar uma guerra que já foi vencida, não é verdade? Não é chamado senão para a proclamação de uma guerra que já está vencida. De uma capa a outra da Bíblia, não tem dizendo que você não vai ter problemas, obstáculos, situações difíceis, vicissitudes, intempéries, não. Na Bíblia tem dizendo que você terá tudo isso, mas também tem dizendo que nós devemos ter bom ânimo porque Cristo, Jesus, venceu o mundo. Então nós somos chamados, enquanto cristãos, para resplandecer a glória de Cristo para o mundo. Jamais nós devemos querer ser como o sol, que tem luz própria, mas nosso chamado é para que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Então, professor Marçal, eu agradeço muito por suas palavras, estou à disposição para o que Cristo quiser fazer em nossa vida. Nós somos todos soldados nesse exército para levar adiante o reino do Senhor.